Olá, nesse vídeo nós vamos criar mais alguns indicadores sobre o dashboard de chamados, lembrando que o dashboard de chamados está conectado a uma massa de dados que contém informações como, por exemplo, o ID do chamado, o solicitante, o atendente, o status do chamado, o produto, o segmento, algumas datas como data de abertura do chamado, data de fechamento, dentre outras. Então, o próximo indicador que nós vamos criar, o objetivo dele é demonstrar quantos chamados foram abertos no ano anterior até o dia de hoje. Por exemplo, se hoje é 1º de julho de um ano, eu quero mostrar o quantos chamados já haviam sido abertos até o dia 1º de julho, só que do ano anterior. Então, a métrica que nós queremos aqui é a quantidade de chamados. Eu vou trocar aqui o nome para ano -1 até hoje. Ok? E aqui no ícone, nós vamos usar aqui da pasta tempo, esse ícone aqui, de calendário. Em relação à cor, nós vamos usar a cor laranja, não vamos usar nenhuma escala de cor, vou usar simplesmente sempre a cor laranja. Pronto, aí temos a definição básica do indicador, agora nós vamos salvar, né? Vai ser ano anterior até hoje, esse é o título, né, do objeto que estamos salvando. E aqui nós temos uma contagem global, né, de todos os chamados da base de dados. Agora nós precisamos definir os filtros dele. O que são os filtros, né? Os filtros são todos os parâmetros, né, as formas de segmentar os dados que estão disponíveis para o usuário. O usuário pode filtrar por solicitante, por data, por tipo de problema, por cliente, por atendente, dentre outros. Esse indicador aqui ele tem que vir pré-filtrado para a tela, ou seja, ele tem que trazer apenas dados do ano anterior. Então vou definir aqui nos pré-filtros, eu vou definir aqui que, por exemplo, a data do chamado ano, né, que é o campo que contém o ano do chamado, ele tem que ser o ano anterior. E nós também precisamos verificar, né, apenas até o mês atual, né, o ano anterior até o mês atual. Para isso nós vamos utilizar uma função que é o mês atual acumulado anual, que nesse parâmetro ele vai usar, se estamos em julho, ele vai usar sempre de janeiro até julho, incluindo todos os meses ali. Eu não quero que nenhuma seleção de filtro que o usuário faça possa alterar esses parâmetros de tempo, então eu vou bloquear eles. Então ele sempre vai trazer do ano anterior acumulado no mês, independente de qualquer seleção de tempo que o usuário fizer. Para isso eu vou bloquear também os outros filtros de tempo, para que, independente do ano ou mês que o usuário selecione, ele sempre traga essas informações, esses dados para a tela. Então eu vou salvar. E aí ele trouxe que no ano anterior até hoje, né, até a data atual, né, acumulando o mês, ele tem 382 chamados. A gente pode ver aqui que ele filtrou o ano, né, e filtrou os meses certinho. Agora nós vamos fazer um outro indicador, que é quantos chamados foram abertos no ano atual, acumulado até hoje, né, até o mês atual. Para isso nós vamos fazer então a quantidade de chamados. Vou trocar o ícone aqui para também usar o mesmo ícone de calendário, e aqui na cor da mesma forma eu vou deixar sempre fixo o laranja, independente da escala de valores, né? O título desse aqui vai ser abertos no ano, a sigla para isso é YTD, né? Year to Date. E aqui nós vamos salvar o objeto, vamos dar esse mesmo nome. Lembrando que ele está trazendo todos os chamados, então eu vou pré-filtrar aqui o objeto para que ele traga conforme a data, o ano do chamado, né, aqui, o ano atual, vou bloquear o parâmetro, e o mês atual acumulado, vou travar também, e vou travar os outros parâmetros de tempo, data, né, data de fechamento, né, para que eles não influenciem essa contagem. Lembrando que os outros parâmetros o usuário vai poder trocar à vontade, como por exemplo produto, atendente, solicitante e assim por diante. Pronto, aí está. Então agora nós vamos fazer alguns testes, né? Eu vou pegar, por exemplo, só alguns clientes e aplicar. Filtrou direitinho, né? Ele está mostrando apenas dados de chamados abertos daquele cliente. Vou pegar alguns atendentes, né, que são os funcionários que estão resolvendo os chamados, também filtrou adequadamente. Vou limpar os filtros, ele limpou, né, e trouxe o global, né, quantos chamados haviam sido abertos ano passado e esse ano até o mês corrente, está correto. Agora nós vamos fazer um indicador de variação percentual, que vai demonstrar o quanto variou do ano passado até esse ano, né, sempre observando no mesmo ponto de corte, que é o mês atual, o quanto teve essa variação percentual. Para isso nós vamos usar um script, que é o script de variação percentual. Para ele funcionar, nós precisamos saber os códigos desse objeto. Esse é o 3915 e esse é o 3916. Aparece quando você passar o mouse por cima, entre parênteses ali,
numa janelinha que abre por cima. Então nós vamos pegar aqui variação percentual, nós vamos pegar, o cálculo vai ser do 39,15 para o 39,16. Então aqui nós vamos entrar com os códigos dos indicadores, né? É um script em JavaScript que já faz o cálculo, é só entrar com o código dos indicadores, salvamos, então temos uma variação percentual de menos 2,9%. Agora nós vamos ajustar esse indicador porque ele ainda não está bom. Por exemplo, temos que colocar um título nele e, na verdade, se diminuir o número de chamados é algo positivo. Então, não vai ser vermelho, vai ser verde. Então, aqui nós vamos colocar variação percentual anual no título do cálculo. E aqui no script nós vamos alterar. Quando o resultado é maior que zero, quer dizer que aumentou o número de chamados, vai ser vermelho. Se não, vai ser verde, né? Então, vamos lá. Pronto. Né? Houve uma variação, reduziu o número de chamados, quer dizer que é menos trabalho para a equipe atender, então essa variação negativa, na verdade, é algo positivo. Então, aí fizemos uma variação percentual, lembrando, temos vários scripts disponíveis com cálculos feitos em tela. A vantagem desses cálculos, né, que nós já temos prontos aqui em script, é que existe uma grande flexibilidade em customizar tanto o visual, quanto os ícones, as cores, quanto o próprio cálculo, usando fórmulas em JavaScript que tem uma facilidade e uma enormidade de formas de cálculos disponíveis.